Olá, dando sequência aos nossos estudos relativos às eleições de 2022. Para fechar e complementando essas informações relevantes sobre todo o processo eleitoral, falaremos agora sobre os sistemas eleitorais, sobre o sistema majoritário e o sistema proporcional. Primeiro de tudo, acho que cabe uma reflexão para a gente ter a dimensão e a noção da importância sobre o que nós vamos falar, né? Resgatando sempre a fundamentação jurídica, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, já no seu artigo 1º, né, tem ali a indicação dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O parágrafo único coloca que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Portanto, o legitimado, né, o titular do poder é o povo. E, no caso brasileiro, temos eleições diretas, felizmente, mas a democracia ela é realizada essencialmente por meio dos sistemas de representação, né? É uma democracia representativa. O parágrafo único até está colocando, né, que esse poder que emana do povo, né, o Brasil, a República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito, esse poder ele vai ser exercido por meio dos nossos representantes, né, dos nossos mandatários, aquelas pessoas que nós vamos escolher para nos representar. Em algumas situações, nós vamos ter um exercício de uma democracia direta, nos termos dessa Constituição, que aí é um outro dispositivo, está lá no artigo 14, que vai falar das hipóteses, né, de plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular. Mas quando estamos falando dessa democracia representativa, nós precisamos encontrar mecanismos para que isso se dê. E quais são os mecanismos, no caso brasileiro, para essa realização da democracia e para que a gente viabilize esse exercício desse poder popular? É justamente por meio dos sistemas eleitorais, que no caso, né, a escolha brasileira foi por esses dois sistemas, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Esse é um tema riquíssimo, né? É um tema do direito, de forma geral, do direito constitucional, do direito eleitoral, mas é, sem dúvida, também um tema da administração pública, é um tema da ciência política, é um tema da antropologia, né? Quais os melhores mecanismos existentes no mundo para fazer essa representatividade? E como essa representatividade ela foi feita no Brasil por meio desses dois sistemas e como eles vêm sendo aprimorados ao longo do tempo, né? Por isso é bem importante deixar o registro que neste breve vídeo nós vamos falar dos sistemas majoritário e proporcional que serão aplicados nas eleições de 2022, porque especialmente o sistema proporcional brasileiro, ele vem passando por mudanças consideráveis nos últimos anos e elas serão abordadas e vamos ver qual a sistemática que será, portanto, utilizada no nosso pleito eleitoral. Tá? Então, os sistemas eleitorais têm toda essa importância e os sistemas eleitorais, portanto, são majoritário e proporcional. Vamos começar falando do majoritário, que a princípio é o mais simples, é o de mais fácil compreensão. Vamos lá. O sistema majoritário, ele é aplicado para os cargos, né, do Executivo e também para o Senado Federal. Tá? Então, cargos do Executivo, chefes do Executivo, cargo de presidente, né? Então, presidência e vice-presidência, governo de Estado, de Distrito Federal, e também o cargo de prefeito, então, nas eleições municipais, que não é o caso das eleições de 2022. Tá? No caso de chefes do Executivo, nós vamos ter, né, a previsão constitucional da realização de 2 turnos. No caso de 2022, estamos falando do cargo de presidente e de governador, necessariamente há a previsão normativa de 2 turnos. Por que eu estou falando isso? Porque nas eleições municipais
não necessariamente nós vamos ter uma previsão constitucional para a realização de um segundo turno. No caso de municípios, o segundo turno ele só é cabível quando estivermos diante de municípios com mais de 200 mil eleitores. Tá? Mas nas eleições de 2022, para os cargos que nós já listamos do Executivo, sim, tá? Tem a previsão de primeiro turno, e se nenhum dos candidatos ou candidatas obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, né? Puxando o vídeo que nós já fizemos, destacando a questão do voto válido, né? Como a legislação brasileira trata dos votos brancos e os votos nulos, eles não entram na contagem, né? Tudo que a gente já falou, não vou repetir, pode até ser uma forma de manifestar pensamento, uma liberdade de expressão, como se faz essa leitura, mas o fato é que, de forma bem pragmática, quem vota nulo ou vota em branco se retira do processo eleitoral, porque esse voto ele não é válido, ele não é considerado para nenhum fim, né? Como eu disse, de forma objetiva. Tá? Então, primeiro turno, podemos encerrar a eleição se nós tivermos um candidato, uma candidata que obtenha a maioria absoluta dos votos válidos, retirando-se, portanto, os nulos e os em branco. E segundo turno, né? Daí a decisão, com os dois mais votados, e aí a decisão, obviamente, por maioria relativa. Tá? No caso do Senado Federal, que é cargo do Legislativo, como nós já também tivemos oportunidade de reforçar, um conhecimento que certamente você já tem, né? Então, o Senado Federal, a decisão eleitoral é tomada em um único turno, certo? Basicamente, esse é o sistema majoritário, né? Mais votado, primeiro turno, segundo turno, município, mais de 200 mil eleitores tem a obrigatoriedade de realização de segundo turno, e Senado Federal, se encaixar na hipótese, e Senado Federal, apenas um único turno, mais votada é o vencedor para ocupar aquela cadeira. Agora vamos ao sistema proporcional e vamos tentar compreender o sistema proporcional para as eleições de 2022. Tá? Temos mudanças importantes, reflexões necessárias, dúvidas existentes. É uma discussão que não se encerra aqui, que se prolonga, mas vamos ver as regras definidas para o pleito de 2022. O sistema proporcional, né, a primeira informação que normalmente é trazida quando alguém pretende trazer informações, né, sobre o sistema proporcional é que não vencerá, não vai ser eleito, melhor dizendo, eleita necessariamente o candidato ou candidata mais votado. A proposta do sistema proporcional é justamente, né, garantir uma representatividade, é garantir uma pluralidade, privilegiando, né, diferentes ideologias e, consequentemente, diferentes partidos políticos. E evitando com isso, né, que um partido muito forte obtivesse todas as vagas ou uma esmagadora maioria das vagas, porque, né, dependendo de como isso está estruturado, poderia ter uma votação muito expressiva aos seus candidatos e eles garantirem a maior parte das vagas. Né? Para garantir esse pluralismo político, para ocupar os cargos, né, de deputados e vereadores, então estamos falando de poder legislativo e retirando os senadores, acabamos de ver que é majoritário, né? Então vereadores, deputados estaduais, deputados federais e deputados distritais, que é no caso do Distrito Federal, né? E na realidade Santa Catarina, portanto, estamos falando no pleito de 2022 da eleição, da disputa para os cargos de deputado federal e de deputado estadual, né? No sistema proporcional, portanto, lá vamos nós, né, para esses cargos que estão em disputa, não será necessariamente, como eu já falei, os mais votados. É preciso passar por algumas etapas para se definir quem são os eleitos, quem são as eleitas. Para isso, é preciso definir o quociente eleitoral, primeira etapa.
né? Segunda etapa, o quociente partidário. Fazer uma disputa interna dos candidatos mais votados que vão preencher as vagas obtidas nesse quociente partidário. E, ao final, ainda, considerando a possibilidade de existência de sobras de vagas, nós vamos ter um cálculo baseado nas médias para definir quem vai ocupar essas últimas vagas. E também lembrando que Santa Catarina, né, considerando esses dois cargos em disputa, nós vamos ter disputa de 16 vagas para deputados federais, para o cargo de deputado federal, e 40 vagas para o cargo de deputado estadual. Tem lá em vídeo anterior explicando, né, de onde vem esse número de 16 deputados federais e de onde chegamos ao número de 40 deputados estaduais. Tá? No âmbito federal é uma lei complementar que vai definir isso, né, com base numa proporção da população. E aí, lembrando um pouquinho também, diz a Constituição, aí sim a Constituição diz que nenhum estado pode ter menos de 8 e nenhum estado pode ter mais de 70 deputados federais. E aí se faz a proporção, considerando o número de 513 deputados federais definido por essa lei complementar de 1993. E, né, diz a Constituição também que eu faço uma conta a partir do número de deputados federais para definir o número de deputados estaduais, né? E que chegamos ao número de 40. Não vou repetir, porque já está lá no outro vídeo, né? Eu já estou vendo que esse aqui já não está ficando tão objetivo assim, mas vamos voltar. Sistema proporcional, eleições de 2022, como que eu materializo todas essas informações que estão colocadas aqui para vocês? Vamos lá. Tá? Então, primeira etapa, definição do quociente eleitoral. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir quanto que vale cada cadeira. Essencialmente é isso, né? 16 deputados federais em Santa Catarina, 40 deputados estaduais, né, para a nossa Assembleia Legislativa. E isso, né, sendo aplicado conforme a realidade de cada estado. Nós vamos pegar o número de votos válidos, de novo, sai branco, sai nulo, daquela circunscrição eleitoral, no caso Santa Catarina, e vamos dividir pelas vagas em disputa. Nós vamos, né, apuração do pleito de Santa Catarina, vamos ver quantos foram os votos válidos e vamos dividir por 16 ou vamos dividir por 40. Quem acompanha a apuração, né, dos cargos do sistema proporcional sabe que é uma apuração que vai flutuando bastante, porque a definição mesmo é só quando se encerra a apuração das urnas, porque é só nesse momento que nós vamos ter o número de votos válidos e que vamos ter, consequentemente, a definição do quociente eleitoral, que é a primeira etapa e que influencia nas demais etapas, tá? Aqui tem uma observação interessante que há um arredondamento na definição do quociente eleitoral quando o número, né, for maior que meio, tá? Onde que isso está escrito? Código Eleitoral, tá? Sempre gosto de trazer, né, o dispositivo legal para a gente confirmar essa informação. E temos aqui, determina-se o quociente eleitoral, dividindo-se o número de votos válidos, apurados pelo número de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior, tá? Dando sequência aqui. Segunda etapa para a apuração do sistema proporcional. Precisamos definir o quociente partidário. E o que faremos? Nós vamos pegar aquele número obtido no quociente eleitoral e vamos dividir pelos votos obtidos pelo partido ou pela federação partidária. E aí, novamente, eu remeto a um vídeo anterior em que nós explicamos as diferenças entre coligações partidárias, federação partidária e como as coligações, né, no Brasil para o sistema proporcional foram extintas pela emenda constitucional número 97, tá? Continuamos a ter a possibilidade de coligações para o sistema majoritário, mas não é mais possível coligação para o sistema proporcional. Em 2000,
2021, né, foi criada a federação partidária. Já comentei lá também, não vou repetir tudo aqui, grande discussão, inclusive objeto de ação direta de inconstitucionalidade, mas, né, tivemos decisão, referendo em medida cautelar dessa ação direta de inconstitucionalidade, eu cito lá, ministro Barroso, relator, como é que foi a decisão, está valendo, né, para o pleito de 2022, as federações partidárias, que, né, segundo o entendimento até o momento, não se confunde com coligação partidária. Então, vamos lá, quociente eleitoral definido, vamos para o quociente partidário. Pego o número obtido no quociente eleitoral e divido pelos votos obtidos pelo partido ou federação partidária, se ela existir, né? Se ela existir. Também lá no vídeo eu explico quais as federações partidárias existentes no Brasil até o momento. E depois eu vou colocar também links de textos que fazem um aprofundamento melhor, né, sobre as questões mais palpitantes relacionadas à federação partidária. Importante aqui destacar, para o quociente partidário, né, nós não vamos fazer arredondamento de nenhum tipo, o que significa que se esse partido ou federação partidária não obtiver número 1, ele não conseguiu vaga alguma. Tá? Depois tem uma condição para ele tentar disputar as sobras. Mas se ele não conseguir 1, está fora. Tá? Então, não há arredondamento. Há possibilidade de voto na legenda do partido, tá? O que, né, muitas pessoas acabam por optar, ficam em dúvida do partido, mas dúvida do candidato específico, da candidata específica, mas tem uma conexão com a ideologia de um determinado partido. Aí diz assim, olha, eu vou votar no partido, isso vai fazer o quê quando eu voto no partido? Eu vou agregar votos, né, para a definição desse quociente partidário. Eu estarei contribuindo para o partido obter vagas. Eu vou estar ajudando nisso. E aí depois eles lá, numa concorrência interna, que é isso que vai acontecer com o sistema proporcional, vai ter uma votação nominal dos candidatos e das candidatas, e conforme o quociente partidário que tiver sido obtido, eles vão preencher essas vagas que foram, né, definidas por aquele partido em função do quociente partidário. Mas tem que tomar um pouco de cuidado diante das últimas atualizações do sistema proporcional brasileiro. Porque em 2015, tá, foi incluído a sistema proporcional a exigência de uma cláusula de desempenho individual dos candidatos e das candidatas. Qual foi o intuito? Qual foi o objetivo? Foi dar uma neutralizada nos puxadores de votos, né? A gente bem sabe que possivelmente se transformou, né, numa estratégia dos partidos e à época das coligações, que era, né, chamar pessoas já notoriamente conhecidas, artistas, atletas, pessoas públicas de forma geral, que já tinham uma simpatia do público e que muitos, né, obtiveram votações muito expressivas. Quando essas votações são muito expressivas, essa pessoa ela ajuda a formar um bom quociente partidário. Os dois grandes exemplos da história brasileira, né, e que vale uma pesquisa aí, né, uma consulta no Sr. Google ou outro, né, buscador que vocês desejarem, é o Enéas, né, e o Tiririca, né, que tiveram votações muito expressivas e que puxaram efetivamente o quociente partidário e conseguiram votos suficientes para se elegerem, né, mas também contribuíram sobremaneira para a eleição de outros candidatos, de outras candidatas que tiveram votações não muito expressivas. Se a gente fizesse aquele comparativo dos mais votados e dos que foram efetivamente eleitos, essas pessoas, no número de votos recebidos, ficariam, né, com uma votação muito baixa. Têm uma votação muito baixa e ficariam muito no final da lista. Tudo bem, o sistema proporcional ele é isso, né? Que é justamente para não ter só os mais votados. Mas a votação ela é tão baixa, né, que isso começou a chamar a atenção. Não, tudo bem, a gente não quer só eleger os mais votados,
mas também obter um cargo, por exemplo, no caso, para deputado federal por São Paulo, né? Com um número tão baixo assim de votos, questiona-se a legitimidade. Então, em 2015, com a Lei 3.165, foi trazida essa cláusula de desempenho, ou seja, efetivamente, para ser eleito, eleita, o candidato, além de estar numa concorrência interna no partido, né, numa posição, num ranking que lhe dá a vaga, né, obtida pelo partido, ali no número de vagas que o partido conseguiu, mas também é necessário que tenha, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. É uma cláusula de desempenho. Se não a tiver, não vai ser eleito. Tá? Então, fizemos uma primeira etapa, definição do quociente eleitoral. Né? Número de votos válidos, né? Dividido pelas vagas em disputa, como já acabamos de ver. Depois, a segunda etapa, quociente partidário, né? Número do quociente eleitoral dividido pelos votos obtidos pelo partido ou federação partidária, né? Que não é a mesma coisa que coligação, as coligações deixaram de existir, mas é um grande debate sobre elas. Não há arredondamento, continua a possibilidade de votar na legenda. Depois da definição do número de vagas obtidas pelo partido ou federação, a gente vai ter uma concorrência interna entre os candidatos, as candidatas, mas é preciso ter ao menos 10% do quociente eleitoral. Isso foi introduzido em 2015. Dando sequência, aqui está o nosso Código Eleitoral, é bastante coisa, então aqui eu não vou ler tudo, né? Mas tem exatamente as regras que vocês precisam saber de como é calculado o quociente partidário, ali no artigo 107, né? O artigo 108, com a redação ali, gente, está 2021, tá? Mas a primeira, foram muitas as modificações nesse artigo 108, né? Ao longo do tempo de existência do Código Eleitoral. O pessoal em sala lembra que eu sempre gosto nunca gosto de textos compilados, porque eu gosto de ver as alterações que foram sendo feitas, mas aqui eram muitas e ia ficar muito texto, né? E já os meus slides já estão repletos de texto, acho que aqui alguém da metodologia já ia achar não muito legal, mas 2021 não foi a inclusão dos 10%, tá? Essa redação de 2021 não é pela inclusão da cláusula de desempenho de 10%, porque isso já aconteceu em 2015. Em 2021, foi justamente pelo fim das coligações. Né? Então, precisou de uma nova redação para retirar ali, né, entre os candidatos registrados por um partido ou coligações. Não temos mais a possibilidade de coligações, tá? E ali o parágrafo único definindo, né, a questão das sobras eleitorais. Para compreender a questão das federações partidárias e para não termos dúvida, né, aquela coisa que a gente precisa reforçar, porque num primeiro contato com o tema as dúvidas surgem inevitavelmente, eu peguei essa resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução 23.677 de 2021, que traz, né, todo o regramento para as eleições de 2022 e dos sistemas, né, eleitorais e para as eleições de 2022, o artigo 8º não nos deixa dúvida. Tá? Nas eleições proporcionais, estarão eleitos, eleitas, entre, né, os registrados por partido político ou federação, né? Porque a federação, a partir do momento que ela é instituída, ela funciona como um partido político. Ela é muito mais perene, a ideia é que ela seja muito mais duradoura do que a coligação, que foi o que nós já conversamos lá no vídeo anterior. Então, ela vai funcionar como partido, inclusive para a definição do quociente partidário, tá? E exigindo-se, da mesma maneira, a cláusula de desempenho dos candidatos integrantes dessa federação, tá? Então, a resolução fala federação e partido, né, para a definição do quociente partidário, da possibilidade que isso se dê, e aqui tem as outras regras relacionadas ao quociente eleitoral e ao quociente partidário, na mesma linha do que a gente já conversou do Código Eleitoral, mas apenas um pouco mais, né, de minúcias próprias de uma resolução. Fechou. Etapa 1, etapa 2, vamos para a etapa 3. Por que essa etapa 3 ela provavelmente acontecerá? Né? Nós vimos que no quociente partidário, as frações elas são desprezadas. Né? Inclusive, falei, se tivermos um partido ou uma federação
que não consiga o quociente partidário igual a 1, está fora do jogo. Ele não conseguiu nenhuma vaga. 1 quer dizer que é uma vaga, não conseguiu. Tá? Como nós desprezamos essas frações, a tendência é quando eu somo, né, o quociente partidário de cada um dos partidos, das federações, eu não consigo, eu não concluo, eu não feche o número das vagas em disputa. Os 16 deputados federais por Santa Catarina, né, do cargo de deputado federal, e os 40 cargos de deputado estadual, né, por Santa Catarina também. Ou seja, nós temos sobras, sobraram cadeiras. E como que nós vamos preencher essas cadeiras, né? Então, pelo sistema de sobras ou médias eleitorais. Então, acompanhe isso na apuração, que depois lá ao final vem assim, por média, entrou, né, tal candidato, foi eleito tal candidato, tal candidato. Como que isso vai funcionar? Também temos novidades para as eleições de 2022, tá? Só pode participar dessa disputa das sobras, foi modificado, tá? Antes poderiam participar todos os partidos, agora também cláusula de desempenho, tá? Para poder participar da disputa pelas sobras, vão entrar no cálculo das médias partidos ou federações partidárias que obtiverem pelo menos 80% do quociente eleitoral, tá? Primeiro ponto. Se não conseguiu, está fora. Os candidatos e candidatas, por sua vez, né, precisam de uma cláusula de desempenho um pouquinho mais forte, porque eles vão precisar de, ao menos, 20% do quociente eleitoral. Lembram lá que no quociente partidário era 10%? Aqui, no momento da disputa das sobras, vai ser 20%. Mas é para atender quem? É aquelas situações, né, de que alguém tem uma votação expressiva, mas estava em um partido, e muito das coligações também eram feitas pensando nisso, né? A gente precisa de coligação para formar quociente partidário. Não tinha qualquer identificação ideológica, mas se fazia ali a coligação muito com esse intuito, acabava a eleição, tchau, ninguém, né, tinha mais compromisso com ninguém. Essa é a grande crítica, e é aí a substituição pela federação partidária, que, como nós vimos, os requisitos são mais rigorosos. Então, acontecia isso, né? Eventualmente, um candidato, uma candidata que teve uma votação expressiva, mas o partido não conseguiu o quociente partidário, né? A época, quando podia a coligação não conseguiu o quociente partidário, ou conseguiu uma vaga. E aí, segunda colocada foi muito bem de votos, mas o partido não tinha mais vaga para oferecer para ele. Então, nas sobras, eventualmente, esse candidato ou essa candidata que teve votação expressiva, mas o partido não teve quociente partidário suficiente para ele ser eleito, talvez ele entre aqui no sistema de médias para a divisão das sobras eleitorais. Mas tem que ter 20% do quociente eleitoral, tá? Dessas questões preliminares, passamos para a definição de como que é feita essa divisão. É pela maior média, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo ali para materializar um pouco isso. Mas como que isso vai ser feito? Nós vamos pegar os votos obtidos pelo partido ou federação, vamos dividir pelas vagas obtidas por esse partido ou federação, mais 1, tá? E fazemos isso com todos os partidos e federações em disputa. Quem obtiver a maior média, leva a vaga, e essa vaga é distribuída conforme a concorrência interna. E vou fazendo isso sucessivamente enquanto houver vagas, até preencher Santa Catarina, 16 deputados federais, cargo de deputado federal, e 40 vagas para o cargo de deputado estadual. Tá? Isso está previsto no Código Eleitoral também, né? Aí, no caso, artigo 109, é uma redação dada, né, pela Lei 3.165 de 2015, tá? Então, os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, em razão da exigência de votação nominal mínima, né? Porque esse é o detalhe também, né, gente? Se há o quociente partidário, mas eu não tenho candidatos com cláusula de desempenho, aquela vaga sai do partido, vai lá para as sobras, né? Então, é mais uma possibilidade, é mais uma situação de
da vaga e para a sobra, né? Que é a cláusula de desempenho individual dos candidatos. Serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda a exigência de votação nominal mínima. Tá? Lembrando que as mudanças dessa Lei 14.211 de 2021 estão todas muito atreladas ao fim das coligações partidárias. Ainda o artigo 109. Repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. Foi o que a gente viu anteriormente. Tá? E 3, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Então, se tivermos essa situação, resolveremos pelo inciso 3. Tá? Parágrafo 1, vamos na sequência. E o parágrafo 2 é justamente a cláusula de desempenho que eu antecipei a informação, porque eu acho que é uma questão realmente preliminar, exigência de 80% do partido ou federação partidária, né, do quociente eleitoral, 80%, ou 20% do candidato que quer disputar as sobras eleitorais. Eu vou ter que combinar isso. De novo, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, para a gente não ter dúvida na questão relacionada à federação partidária, certo? E tem aqui todos os detalhes, né, para quem desejar. É uma repetição, mas o que é interessante dessa resolução, para aquela minha, né, constante aflição de que o óbvio não existe, que é preciso ser dito, é que todo esse raciocínio também se aplica às federações partidárias e a resolução do TSE deixa isso muito claro, tá? Muito evidente. Aqui temos um exemplo, eu tirei isso aqui de um texto muito bom, depois eu vou disponibilizar para vocês, já está ali a fonte, é uma postagem, né, lá do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que faz um bom resumo sobre o pleito eleitoral de 2022, e ele fez essa conta maravilhosa, matemática aqui, que eu estou, né, me valendo para exemplificar. Vou repetir, a fonte está ali, depois eu vou disponibilizar o link, né, lá no Moodle mesmo, para que tenham acesso direto a todas essas informações. Então, vejam o seguinte, como se faz para calcular a primeira sobra? Né? Bem o que nós vimos ali. Ele lista ali, né, os partidos, a B, C, D e F, a votação obtida por cada partido, e lembrando que isso se aplica também se for uma federação partidária, dividido pelo número de vagas obtidas mais um. Tá? Então, ali o partido A, ele teve 15.992 votos, e vamos dividir por 6. Por quê? Ele obteve 5 vagas, isso já foi distribuído internamente pelos 5 mais candidatos e candidatas mais votados, mais votadas, mais um. E faço essa mesma, né, organização em relação a todos os demais partidos. E, ao final, verificamos quem obteve a maior média. Tá? Quem obteve a maior média, pega a vaga. Aí, tem mais uma, ou tem mais outra e uma outra, mas nós vamos fazendo isso sucessivamente. Tá? Então, de novo, vamos lá, partido A, B, C, D, E, F. A votação, que continua sendo a mesma, só que agora o partido A ele já está com mais uma vaga, porque ele pegou a primeira vaga da sobra. Então, ali a gente não vai dividir mais por 6, nós vamos dividir por 7. Tá? E aí, considerando uma divisão por um número maior, né, ele já fica, né, numa situação tendendo a não conseguir a maior média. Pode até acontecer, né? Vai depender da diferença de votação entre esses partidos. No exemplo colocado ali, o partido B é que vai obter essa segunda vaga pelas sobras eleitorais. E assim vamos sucessivamente até preencher todas as vagas que sobraram, né, da segunda etapa lá, né, depois da primeira, que é o quociente eleitoral, do quociente partidário, as vagas que sobraram nós vamos utilizar dessa maneira. Por fim, né, já fechando aqui o nosso vídeo, temos duas últimas questões. Temos algumas observações finais, mas tem uma questão importante aqui relacionada à suplência, tá? Eu fiz essa pausa na minha voz, porque é algo que eu realmente considero que o debate está aberto, tá?
cabe reflexões, cabem opiniões e vamos ver como isso vai ser analisado para o futuro, tá? Redação da lei de 2015, tá? A mesma lei que trouxe a cláusula de desempenho, tá? De 10% do quociente eleitoral para um candidato e uma candidata ser eleito, né? Evitar o puxador de voto, tudo aquilo que a gente já conversou. Essa mesma lei vai dizer o seguinte: considerar-se-ão suplentes, né, da representação partidária. Os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Ok. Fechou-se o número dos candidatos e candidatas eleitos, eleitas. Fechou lá os 16 deputados federais, né? As 40 vagas também resolvidas da Assembleia Legislativa, né? Partido A, Partido B, Partido C, Federação Partidária, né? Quem estão na concorrência interna, quais são os eleitos, tá? E vamos ter os suplentes, aqueles que não foram eleitos, né? Aqueles que não foram eleitos, mas que vão ficar ali listados, porque, eventualmente, né, os que foram eleitos, eles podem assumir um cargo político, né, no executivo, uma grande discussão quanto a isso, né, mas podem assumir, podem se licenciar por uma questão de saúde, né, enfim, né, eles podem se afastar do exercício desse mandato, de forma transitória ou de forma definitiva, tá? O que o parágrafo único vai dizer é que na definição dos suplentes da representação partidária não há exigência de votação nominal prevista pelo artigo 108. Nós não vamos ter cláusula de desempenho para definir a suplência, seja de 10%, seja de 20%, a 20% das sobras. Então, a vaga veio da sobra, então 20%. Isso é um debate interessante, né? E vou deixar alguns textos também selecionados para vocês, que, né, ajudam a gente a pensar nos argumentos favoráveis ou desfavoráveis, né? Favoráveis e contrários a essa solução disposta pelo nosso Código Eleitoral com essas redações mais recentes. A gente poderia pensar da seguinte maneira: bom, a vaga é do partido, ele conseguiu a vaga, né? Ele conseguiu a vaga, ele teve candidatos com quociente partidário, ele teve candidatos e candidatas no momento das sobras com as cláusulas de desempenho também para as sobras, então a vaga é do partido. E se eventualmente um suplente precisar assumir, ele está assumindo aquela vaga que no momento da eleição preencheu todos os requisitos. E está tudo certo. Uma outra pessoa poderia pensar assim: puxa, mas, né? Na hora da eleição a gente é tão rigoroso com cláusula de desempenho, 10%, 20%. Dá um mês, né? Aquele eleito, aquela eleita, né, se afasta do cargo. Um afastamento temporário, tudo bem, né? Porque a vaga é do partido ou da federação partidária e alguém do partido, e obviamente da federação partidária, que deve ocupar aquele espaço transitoriamente. Também não vejo qualquer problema. A questão é quando assume de forma definitiva. Aí vem o debate, tá? Se, né, caberia a cláusula de desempenho. O Código Eleitoral está dizendo que não, tá? Mas há quem sugira uma interpretação sistemática, né? Justamente para essa hipótese de assumir de maneira definitiva aquela cadeira. Então, fica a reflexão, vamos acompanhar os próximos passos e ver como que se dá esse encaminhamento. O texto da lei é que realmente não há obrigatoriedade de cláusula de desempenho, tá? E ainda, né, para fechar aqui as observações finais, né? O artigo 110, que vai dizer que em caso de empate, haver-se-á por eleito candidato mais idoso, né, que é uma regra eleitoral que a gente utiliza também para o executivo, também para o majoritário. É muito difícil termos um empate, mas, na hipótese, a eleição é do candidato mais idoso. E o artigo 111 também rende uma discussão, tá?
Mas eu acho que a hipótese é pouco provável, menos provável do que a questão do suplente, da suplente, né? O que diz o 111? Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos até serem preenchidos todos os lugares os candidatos mais votados, né? Então, se eventualmente, né? Ali, eu acho que até está direcionada a questão do quociente partidário, né? Mas, ok, na divisão ali, né? Considera-se, para matemática, eu vou ter por parâmetro o quociente eleitoral. Aí seriam os mais votados. E tem gente que avalia que isso fere a ideia constitucional da pluralidade e que haveria outros mecanismos para serem resolvidas a disputa por essas vagas que não a adoção necessariamente dos mais votados. Mas lembrando que esse é o texto, né, do Código Eleitoral no artigo 111, com redação definida muito recentemente. Tá? Acredito que é isso, né? Espero que essas explicações, não tão breves assim, mas acho que necessárias para a compreensão ainda muito preliminar, né, desse debate. De alguma maneira, essas reflexões que eu apresentei contribuam para o acompanhamento das eleições de 2022. Estamos à disposição sempre, né? A troca de ideias e o diálogo é sempre muito bem-vinda. E, né, aproveitamos novamente para reforçar aqui a nossa equipe. Todo mundo é muito bem-vinda, todo mundo é muito, todos e todas são muito bem-vindos e bem-vindas a participar do projeto e de maneira formal ou, né, discutindo conosco sobre todas essas questões, tá certo? Muito obrigada e voltamos, espero que em breve, né, com os resultados das eleições para fazer uma análise mais concreta de todo esse conhecimento teórico que acabamos de